Aniversário de Mário Gomes de Campos, José Pereira de Miranda, Maria Cândida Ferreira da Rocha, Maria Angelina da Silva Falcão, Manuel Jardim dos Santos, Angelina da Silva Brito, João Carlos Souza Figueiredo e esposa, Alzira Gonçalves Felgueiras, pais e familiares de Rosa Souza Pereira, Alzira Gonçalves Felgueiras, irmãos vivos e falecidos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todas as tuas forças. Ouvíamos há 8 dias esta belíssima fórmula de oração judaica no diálogo entre Jesus e o escriba. Agora, ao vivo, no templo, Jesus confronta a soberba, a avidez e a hipocrisia dos escribas que jogam as sobras com a gratuidade, a confiança e a generosidade da viúva que dá tudo o que tem para viver. Na conclusão da semana de oração pelos seminários, tenhamos presentes os seminaristas e os seus formadores. Ofereçamos ao Senhor a alegria das crianças, a ousadia dos adolescentes e o entusiasmo dos jovens, para que o Senhor, ao ver a riqueza do seu coração pobre, encontre neles a liberdade e a coragem de dar e arriscar tudo por amor a Deus e aos irmãos. Com este espírito de pé, damos início a esta Eucaristia, cantando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça que é nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Nós sabemos qual é a alegria de termos verdadeiros amigos, mas de forma alegre, saber que Jesus é o nosso grande amigo. É com esta tónica e com esta ênfase que nós damos início a esta celebração, do qual eu saúdo de forma muito particular as crianças do primeiro ano da catequese, que hoje, juntamente com os seus pais e juntamente com os seus catequistas, a quem eu saúdo, nós celebramos a festa do acolhimento. Vamos ser induzidos no espírito desta celebração também pela voz do catequista que nos vai explicar o sentido da mesma. Prestemos atenção. Ele está no meio de nós.
Quem é esse que está no meio de nós e não o vemos com os nossos olhos? É Jesus ressuscitado. E ele disse: sempre que se reunirem em meu nome, eu estarei no meio de vós. Sim, ele está aqui, agora, no meio de nós. Não o vemos, mas nem tudo o que existe se vê. Em silêncio, pensemos em Jesus e digamos-lhe: obrigada pela tua presença e pelo teu amor. Senhor, pelas vezes em que só pensamos em nós mesmos, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, pelas vezes em que não damos o pouco do que temos e não nos damos a nós mesmos, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, pelas vezes em que somos tentados a seguir-vos a meias, com medo de vos dar tudo, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e misericordioso, afastai de nós toda a adversidade, para que, sem obstáculos do corpo ou do espírito, possamos livremente cumprir a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o profeta Elias pôs-se a caminho e foi a Sarepta. Ao chegar às portas da cidade, encontrou uma viúva a apanhar lenha. Chamou-a e disse-lhe: por favor, traz-me uma bilha de água para eu beber. Quando ela ia buscar a água, Elias chamou-a e disse: por favor, traz-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como está vivo o Senhor teu Deus, eu não tenho pão cozido, mas somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na almotolia. Vim apanhar 2 cavacos de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho. Depois, comeremos e esperaremos a morte. Elias disse-lhe: não temas, volta e faz como disseste. Mas primeiro coze um pãozinho e traz-me-o aqui. Depois, prepararás o resto para ti e teu filho, porque assim fala o Senhor, Deus de Israel. Não se esgotará a panela da farinha, nem se esvaziará a almotolia do azeite, até ao dia em que o Senhor mandar chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias lhe mandara, e comeram ele, ela e o seu filho. Desde aquele dia, nem a panela da farinha se esgotou, nem se esvaziou a almotolia do azeite, como o Senhor prometera pela boca de Elias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó minha alma, louva o Senhor. Ó minha alma, louva o Senhor. O Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome e a liberdade aos cativos. Ó minha alma, louva o Senhor. O Senhor ilumina os olhos do cego. O Senhor levanta os abatidos.
O Senhor ama os justos. Ó minha alma, louva ao Senhor. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, e entrava o caminho aos pecadores. Ó minha alma, louva ao Senhor. O Senhor reina eternamente. O teu Deus, ó Sião, é rei para todas as gerações. Ó minha alma, louva ao Senhor. Leitura da Epístola aos Hebreus. Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para se apresentar agora na presença de Deus em nosso favor. E não entrou para se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote que entra cada ano no santuário, com sangue alheio. Nesse caso, Cristo deveria ter padecido muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas ele manifestou-se uma só vez, na plenitude dos tempos, para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como está determinado que os homens morram uma só vez, e a seguir haja o julgamento, assim também Cristo, depois de se ter oferecido uma só vez, para tomar sobre si os pecados da multidão, aparecerá segunda vez, sem a aparência do pecado, para dar a salvação àqueles que o esperam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E de pé com alegria cantamos Aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus ensinava a multidão, dizendo: acautelai-vos dos escribas que gostam de exibir longas vestes, de receber cumprimentos nas praças, de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os primeiros assentos nos banquetes. Devoram as casas das viúvas com pretexto de fazerem longas rezas. Estes receberão uma sentença mais severa. Jesus sentou-se em frente da arca do tesouro, a observar como a multidão deitava o dinheiro nas caixas. Muitos ricos deitavam quantias avultadas, mas veio uma pobre viúva e deitou 2 pequenas moedas. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou na caixa
mais do que todos os outros. Eles deitaram do que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Podeis todos sentar um bocadinho. Antes de saudarmos aqui os mais pequeninos, aqui perto de vós, juntamente com os vossos pais, aqueles que são os vossos catequistas, vamos rapidamente fazer uma revisão da lição anterior ou da semana passada, em que eu trazia para aqui uma moeda e dizia que a moeda tem duas faces, a moeda tem dois lados. Para quê? Para, sobretudo, falar daquilo que Deus nos dá como o comportamento mais importante que nós podemos ter uns para com os outros, que é sobretudo o amor a Deus e o amor ao próximo. Vede que este Evangelho que agora eu acabei de ler, ele vem na continuidade da semana passada. Reparai, Jesus está sentado, como estáis vós agora neste momento. Mas Jesus está sentado não apenas a olhar para o seu telemóvel, nem com a sua PlayStation, mas está sobretudo a observar o comportamento das pessoas. E vós vede que Jesus vê muita gente a entrar na igreja, quase como nós entramos há momentos aqui. E vede que Jesus vê alguns fariseus, que apenas iam lá para serem vistos, apenas iam lá para cumprir um preceito, mas depois na relação com os outros, no dia-a-dia, na escola, no trabalho, no desporto, na paróquia, nada viviam de acordo com aquilo que diziam acreditar. E vê depois, Jesus tem um olhar surpreendente, um olhar muito particular por uma mulher que aparecia há bocadinho ali no Evangelho, que dizia que era viúva e que dizia que era pobre. Duas grandes dificuldades para aquela mulher: a pobreza e a viuvez. E vós vede que Jesus põe-se a apreciar o comportamento daquelas pessoas que deitavam esmolas na caixa. E vede que Jesus vê que havia grandes homens e mulheres que deitavam quantias avultadas. E aquela mulher deitou apenas 2 moedas. Eu tenho aqui 2 notas. São verdadeiras. Falsas, podes roubar, que não ides muito longe com elas. Qual é que vale mais? Qual é que vale mais, grandes? Estáis todos enganados. E agora? As contas de Deus não são as nossas contas. Pondo-vos na pele da mulher. Havia muitos ricos que chegaram lá, deitaram uma esmola, podiam ter deitado esta nota. 10 euros, deram esta nota. 10 euros, descartou a consciência, mas não lhe fez falta nenhuma na sua conta bancária, na sua carteira. A pobre mulher deu apenas uma nota de 5 euros. Porque tinha pouquinho, mas o pouquinho que tinha foi capaz de se desfazer dela. Qual é que tem mais valor diante de Deus? 5, porquê? Porque ela não deu aquilo que lhe sobrava, mas deu tudo aquilo que tinha. Estás a ver? A nossa matemática e a nossa economia não anda nada certa e apontada com a economia de Deus. E por isso, reparai, a Jesus não interessa se nós temos umas sapatilhas de marca ou se temos umas sapatilhas de linha branca, nada disso. A Deus interessa, sobretudo, aquilo que nós somos. É a nossa verdade, é a nossa humildade, é a nossa alegria que diante de Deus ou diante de Jesus mais valor tem. E a maior alegria, caríssimos pequeninos, que aqui estáis do primeiro ano, que vós hoje podeis ter, é de ter alguém que gosta muito de vós
e que está ao vosso lado. Há um mês atrás ficastes todos nervosos porque foste para a escola, os vossos pais e os vossos professores já vos acolheram. Hoje somos nós, a vós e aos vossos pais. Quem é que tem filhos pela primeira vez na catequese? Aqui a luz, quase todos. Isto faz recordar, se calhar, os momentos em que fizemos o nosso crisma, ou os momentos em que fizemos o nosso casamento e quase que ficámos por ali. E muitas vezes são os nossos filhos, ou os vossos filhos, porque eu não os tenho, mas os vossos filhos que, sobretudo, muitas vezes vos aproximam novamente de Deus. E por isso, caríssimos pais, se vós vedes os vossos filhos como não uma moeda, mas vedes os vossos filhos como um coração, certamente que este coração, além de tudo aquilo que vós lhes dais, que é necessário para o seu crescimento, para o vosso afeto e a vossa proximidade, o facto é que, diante de Deus, aquilo que mais valor tem, diante desse prémio, desse tesouro que Deus colocou nas vossas mãos, é sobretudo o vosso tempo e é a vossa disponibilidade. Eu gostava de colocar aqui uma questão muito rápida a esta Assembleia que aqui está e aqueles que porventura nos seguem pelas redes sociais. E não há respostas. E esta resposta não dá para copiar pelo vizinho do lado. Porque é que eu hoje estou aqui nesta celebração? E isto, podemos arranjar muitas desculpas para os outros, mas Deus saberá porque é que eu estou aqui nesta celebração. Saberá a intenção que me moveu e que me moveu a vir aqui este ser. Porque reparai, se a nossa generosidade é tão limitada face à generosidade de Deus, vós vede que no nosso programa do weekend, do fim de semana, com tantos afazeres que temos, quem é que fica muitas vezes para o último lugar? É Deus. Eu hoje tenho que dormir mais um bocadinho, porque eu estou cansado a semana toda. Oh Deus, hoje não tenho tempo para ti, tenho que ir para aqui, tenho que fazer compras. Quem tem muito que fazer, caríssimos amigos, arranja sempre mais um bocadinho de tempo. E quem vive com o coração cheio, grato por aquilo que Deus nos dá, com muito trabalho, com muitas canseiras, com muitos dissabores, fazem parte da vida de todos nós. Quem não tem ao domingo um bocadinho de tempo para agradecer a Deus, tem um coração muito pobre. Poderá ter um coração cheio de muitas coisas, como eu dizia na segunda-feira passada. Podemos até ser dominados da geração das bolas de sabão, que são cor-de-rosa, que são muito bonitas, mas quando arrebentam não fica nada lá dentro. Não é isto que nós queremos ser. E vós pequeninos, não é isto que vós quereis ser e que muitas vezes os adultos não vos dão esta confiança. Vede até o grande debate que estamos a ter sobre as alterações climatéricas, em que os adultos pensam que são donos do mundo e que vão viver aqui o mundo inteiro e não pensam no vosso futuro, não pensam na vossa alegria. Vemos tanta instabilidade política, parece que brincam connosco e não se lembram que estão a condicionar o vosso futuro, o vosso empenho, o vosso dinamismo, a vossa inteligência, e isso vós nunca deixeis de o existir. Debatei-vos e confrontai-vos com aqueles que são os adultos, mostrando que vós também tendes ideias, de que vós tendes a mesma dignidade que eles. E isto é que é sermos generosos para o mundo e sermos generosos para os outros. Há muita gente para aí anestesiada, e mesmo na escola, meninos, do 1º ao 6º ano. Há aí muita gente que vai apenas passear os livros para a escola. Mas olha aí, vós aproveitai o tempo, porque as batalhas mais difíceis dão-se aos melhores soldados. E quem quer ser alguém na vida tem que ser exigente e tem que ser rigoroso consigo próprio. Nesta semana eu estava numa aula dos alunos do 11º ano, pré-finalistas, e vi lá um que nunca parava quieto, e era do 11º ano. Ele disse, olha, o que é que a tua mãe e o teu pai estão a fazer a esta hora? Ele ficou assim a olhar para mim. Estão a trabalhar. Estão a trabalhar para quem?
Então, nós de pé vamos dizer que acreditamos na generosidade e na misericórdia de Deus. Dizei-me, pois, credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne e na vida eterna? Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E agora, pela nossa comunidade, por estas crianças e seus pais, vamos ser conduzidos nesta oração universal por uma mãe e pelo respectivo catequista, onde, ao final de cada celebração, de cada intenção, nós vamos dizer: ouvi-nos, Senhores. Senhor Jesus, trouxemos com alegria os nossos filhos para que os acolhas e lhes dês a tua bênção. Pedimos que durante este novo ano vos conheçam e amem cada vez mais. Por isso vos rogamos. Ouvi-nos, Senhores. Senhor Jesus, nós comprometemo-nos a educar os filhos no crescimento da fé ao longo da vida. Pedimos que nos dês muita sabedoria para os sabermos educar na fé cristã. Por isso vos rogamos. Ouvi-nos, Senhores. Senhor Jesus, como catequistas da comunidade cristã, estamos empenhados em ajudar os pais. Pedimos que nos ajudem na nossa missão de sermos anunciadores do teu Evangelho. Por isso vos rogamos. Ouvi-nos, Senhores. Senhor Jesus, o exemplo da vida da comunidade cristã é fundamental para o êxito da catequese. Pedimos que sejamos cristãos felizes, que professam, celebram e vivem a fé. Por isso vos rogamos. Ouvi-nos, Senhores. Senhor Jesus, obrigada por que nos acolheres com ternura e fazer de cada um de nós teu amigo. Pedimos que durante este ano catequético vos conheçamos melhor e vos amemos mais. Por isso vos rogamos. Ouvi-nos, Senhores. Rezamos por toda a comunidade de Gilmundo, aqueles que são os mais doentes, os mais frágeis, os mais desfavorecidos, aqueles que muitas vezes são esquecidos. Rezamos todas as crianças e adolescentes da catequese, respectivos pais e catequistas, e aqueles que ao longo desta semana celebraram o seu aniversário de nascimento: o Guilherme Peixoto, do 2º ano, o António Pedrosa, do 3º ano, e ainda as catequistas Blandina e Márcia, para que olhem para Jesus como este que está sempre disposto a abrir o coração e a iluminar a nossa vida com aquilo que é verdadeiramente feliz. Oremos, irmãos. Acolhei com bondade, Senhor, as preces que hoje vos dirigimos com fé e concedei-nos aquilo que mais necessitamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podeis sentar. Recordo que o peditório de hoje, em Portugal inteiro, reverte a favor dos nossos seminários, essas casas que preparam os futuros sacerdotes. E agora, antes de prepararmos o altar, as crianças do 1º ano vão colocar aqui em cima do altar, com os respectivos pais, o desenho que eles pintaram ao longo desta semana, e se as velas e a toalha estão postas sobre o altar, hoje também o pão e o vinho vão ser colocados também sobre estes desenhos que estas crianças hoje vão entregar. Cantemos.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai, o Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, com benevolência para o sacrifício que vos apresentamos, a fim de participarmos com sincera piedade no memorial da paixão do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, a vós que não cessais de revelar as vossas maravilhas. Desde o amor depositado no nosso coração até ao pão que está na nossa mesa. Vós criastes tudo o que é necessário para a nossa vida e para ajudar os outros. Vós enviaste o vosso Filho, e ele que, sendo Deus como vós, não se mostrou rico nem poderoso, mas fez-se pobre e ensinou que a verdadeira riqueza é o vosso amor. Graças a ele, o nosso olhar mudou e descobrimos que os mais humildes gestos de partilha e de amizade, insignificantes para este mundo, são preciosos aos vossos olhos. Por isso, com todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor Deus do universo, Santo, 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 Senhor Deus do universo, bendito que vem, nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Depois tomou o cálice com o vinho, fez de novo uma oração, deu-vos graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida.
o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos da Igreja espalhada pelo mundo inteiro, visível no rosto desta comunidade de Gilmonde, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Jorge e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que já adormeceram na esperança da ressurreição, de forma particular por quem hoje queremos oferecer esta Eucaristia. A todos admiti-os na luz da vossa presença, mas, tendo misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de um dia podermos participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, seu esposo José, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Eu queria neste momento chamar os meninos do primeiro ano que viessem aqui para junto de mim, está bem? Os meninos do primeiro ano. E estes são os nossos pequeninos e é com eles, também com os pais, Deus olha para eles com amor, que nós vamos cantar a oração que Jesus nos ensinou. Junto ao mar eu ouvi hoje, Senhor, tua voz que me chamou e me pediu que me entregasse a meu irmão. Essa voz me transformou, a minha vida ela mudou e só penso agora, Senhor, em repetir. Fazemos o gesto, também vá. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos. Outra vez, Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos, irmãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vamos fazer outra vez, está bem? Vamos fazer tudo outra vez, está bem? Vamos falar agora, está bem? Já não vai. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos, irmãos. Outra vez, vamos. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos.
Livrai-nos, Senhor, de todo o mal e do apego excessivo à riqueza deste mundo. Dai-nos confiança e humildade da viúva e teremos coragem de nos darmos a nós mesmos para o serviço aos nossos irmãos, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que louvastes a humildade e a confiança da viúva e nos acautelastes contra a piedade exterior apenas dos nossos gestos, dai-nos a confiança que depositastes no Pai e a coragem de vos seguirmos na fé segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Nós sabemos que a generosidade dos pobres, qual é? É a grandeza do coração. E reparei que normalmente a generosidade do coração mostra-nos que as moedas do nosso coração não fazem barulho e também não são egoístas. Portanto, não basta apenas olharmos com os nossos olhos aquilo que aparenta ser, mas é importante, mais do que isso, nós vivermos sempre atentos aos olhos do nosso coração. O egoísta nunca é capaz de ser generoso. O egoísta nunca está satisfeito, porque quer ter sempre mais. E quando perde alguma coisa, parece que é o mundo que desaba sobre ele. E a paz nunca pode repousar sobre essas pessoas. Pois seja a paz que nós, para os mais pequeninos e para cada um de nós a Deus vamos pedir. Nós somos felizes porque nesta manhã de domingo tivemos o privilégio de sermos convidados pelo Senhor Jesus para este banquete e dissemos sim ao seu convite. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhora, não sou digno de que entreis a minha morada. Dizei uma palavra e eu serei salvo.
Oremos. Nós vos damos graças, Senhor, pelo alimento celeste que recebemos e imploramos da vossa misericórdia, que pela ação do Espírito Santo preserverem na vossa graça os que receberam a força do alto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vós podeis sentar e neste momento final nós vamos chamar aqui as crianças que fazem hoje a festa do acolhimento, a quem vou pedir também a ajuda dos respectivos catequistas. Entregamos o diploma, tiramos o registro fotográfico do grupo do primeiro ano e depois tiramos o segundo e último, também com os respectivos pais. Então chamamos o Afonso Pereira de Oliveira. E para o Afonso nós damos uma grande salva de palmas. Depois chamamos a Ana Sofia Miranda Alves. E para a Ana damos também uma grande salva de palmas. Depois o Diogo Santos Linhares. E para o Diogo também uma grande salva de palmas. Depois o Luís Miguel Peixoto de Souza. E para o Luís nós damos também uma grande salva de palmas. O Levi Santos Faria. E para ele também uma grande saudação. Mafalda Costa Gomes. E para ela também nós saudamos com alegria. E agora a Mafalda Monteiro Santos. E para a Mafalda também saudamos com a nossa alegria. E por fim, a Núria Pedrosa Ferreira. Para a Núria também saudamos. Vem mais para aqui, vem mais para aqui. Vem mais para aqui um bocadinho, está bem? Mais um bocadinho, isso. Um bocadinho o diploma para lá. Mais atrás, Luís, mais atrás. Isso. Não sei, é dos sítios, agora vêm os pais também aqui, por trás dos respectivos encarregados de educação, porque a história é feita de documentos e queremos também que este registro fique também nas vossas memórias e nas vidas de cada um. Passem para trás dos vossos filhos, está bem? Pais, crianças e catequistas, damos uma grande salva de palmas para todos. Obrigado pelo vosso testemunho, obrigado pela vossa presença e certamente que deste pontapé de saída nesta caminhada com Jesus, contai sempre comigo, contai sempre com os catequistas e contai sempre também com a comunidade cristã. Podeis regressar aos vossos lugares.
E estamos então a chegar ao final desta celebração, a vós aqui presentes, aqueles que nos acompanham, deste aviso que nós nunca podemos ignorar, é que as moedas do coração não fazem barulho e só a nossa generosidade é que pode dilatar o nosso coração. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom almoço, um bom domingo em família, uma boa semana e deem paz, que o Senhor vos acompanhe. Sentai só um bocadinho, por favor.